Aceitem a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando e este vídeo será publicado no canal Cultura Crítica e Psicanálise. Para que quem não pôde comparecer, assista. Para quem quiser ouvir de novo, assista novamente. Se vai para o YouTube, vamos fazer as rezas necessárias do YouTube, por favor. Não se esqueça de clicar no like, seguir o canal, deixar um comentário e compartilhe para que a peste, que é a psicanálise, que assim o Freud chamava, né? A peste, numa piadinha entre ele, o Ferenczi e o Jung, né? É para que a gente espalhe a palavra do Santo Freud por todos os santos e mundos, amém, tá? Para que todo mundo conheça, acesse e se divirta. Bom, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Fábio Casemiro. Para quem me conhece, também. Eu, como estava comentando aqui antes, eu sou historiador, teórico da literatura, psicanalista. E desde antes de entrar de ser mordido pelo contágio da psicanálise, eu sou apaixonado pela literatura do Freud. Acho que não é nenhum demérito chamar o Freud de literatura. Inclusive, eu acho que a psicanálise pode ser uma ciência, mas para mim, eu acho que a psicanálise é, antes de qualquer coisa, uma artesania e que dialoga com a dimensão literária. Vocês podem achar que eu estou louco, mas desconfio que até o Lacan achava isso meio também. Hum. Aí, vamos aqui compartilhar o nosso o nosso livro. Onde é que eu estou aqui? E como eu falei para vocês, esse daqui é a edição mais recente da Autêntica. Muitos de vocês até têm aí, alguns se empolgaram e compraram para os nossos encontros. Que bom, fico feliz. Comprem sim, tá? Não preciso elogiar livro do Freud para vocês comprarem, né? Tá aqui, essa edição é sensacional, né? Ela é organizada pela Autêntica. E ela tem aqui na interpretação do sonho, inclusive as demais edições são a interpretação dos sonhos, né? E essa interpretação do sonho, né? A tradução é da Maria Rita Salzano Moraes, né? A revisão de tradução é do Pedro Eliodoro e a edição é do Gilson Iannini, tá? A Autêntica é de Belo Horizonte, essa edição é de 2025, né? E essa edição é uma edição direta do alemão, né, que tem paratextos interessantes, tem ilustrações bonitas. E o que vocês têm aqui é uma edição que eu estou fazendo a digitalização. Vocês podem ver que não é uma digitalização a mais profissional do mundo, mas ela é algo assim interessante, né, valoroso aí para gente, útil para gente brincar. Esse daqui é o carimbo do Freud de Ex Libri, né, que ele mesmo utilizava nos seus livros, eles reproduziram, né, nas bibliotecas que você tem um carimbinho, né, que você marca seus livros, né. Tá aqui a imagem do Édipo conversando com a Esfinge, né, e eu não sei o que está escrito aqui, não consigo ler, mas deve ser algo daquela ordem do decifras-me ou devoro-te, né, ou te devoro tal, que tem um jovem Freud, né, Freud com papai Freud, etc e tal. Eu fiz questão de manter essas imagens iniciais aqui, né, para vocês, enfim, não perderem, né, esse detalhe da obra. Óbvio que isso não substitui, né? Ah, não, olha lá, aqui explica. Ex Libris de Freud, representando o Édipo e a Esfinge, feito por Bertolt Lofer, 1901, a citação de Sófocles diz: aquele que resolveu o célebre enigma e foi um homem de imenso poder, né? Aí, vocês sabem, né? Essa figura do Édipo é fundamental, é fundante para a psicanálise, né? E a gente começa, é, a gente começa, e aqui saiu ruim, né? A edição, né? A gente começa com esse dizer da Eneida, do Virgílio, né? E que, apesar de ter ficado, às vezes depois eu consigo corrigir e tal, mas enfim,
não ter ficado muito bom na digitalização, mas é Flectere Sinequio Superus Aqueronta Movebo. E vocês escutam sempre Aqueronta Movebo na fala do Christian Dunker, né? Toda vez que ele vai falar do canal dele, ele fala, né, aqui, acho que foram os editores que colocaram o nome do canal dele de Christian Dunker, pelo jeito ele queria chamar o canal dele de Aqueronta Movebo, né? E assim, eu estava dizendo, em minha defesa, que o Freud ele tem um valor literário gigante. E eu não estou sozinho de achar. Tanto assim ou é que ele ganha, inclusive acho que principalmente por essa obra, se não me engano, né? Ele ganha o prêmio Goethe de literatura, né? Pela sua escrita, né? É, E assim, essa obra ela é aberta. De antemão, a gente tem pelo Ex Libris, uma citação filosófica, né? Que é mais filosófica, mas ao mesmo tempo literária, já que é uma peça, né? Édipo Rei, né? De Sófocles, né? Que é uma das grandes marcas da literatura. A gente, por exemplo, deve não se esquecer que o estudo da literatura começa pela arte poética de Aristóteles, que se debruça, inclusive, por peças como Édipo Rei. Então, né, é muito importante. E o Aqueronta Movebo, né? O Flectere Senecio Superus, Aqueronta Movebo se não posso mover os céus, né? Eu chacoalhei o inferno, né? Chacoalharei o inferno, moverei o inferno, né? O inferno ou o submundo, né? Se não posso mexer no mundo superior, eu irei movimentar o mundo inferior, né? Aqueronta Movebo. E Aqueronta significa o mundo inferior, mas Aqueronta significa também o nome do barqueiro. Em latim seria, uma das traduções possíveis é do Caronte, né? Vem de Aqueronta, Caronte, que é o barqueiro, né? E o barqueiro vocês encontram em momentos muito importantes da literatura, né? Vocês encontram no momento de atravessar o Letes, ele apareceria num momento da própria Divina Comédia, né? Mas também ele aparece principalmente naquilo que inspira a Divina Comédia, que no mito de Orfeu, né? Orfeu teria que passar pelo Rio da Morte, o Letes, né? Sendo conduzido por Aqueronta, né? Pelo Caronte, né? E todo mundo precisa pagar uma moeda, né? Para o Caronte. Orfeu não precisou, porque ele canta um poema, porque Orfeu era um cantor, era um músico, poeta, né? E por isso ele canta e atravessa, né? O Rio da Morte, né? Então é interessante, e esse episódio, como aqui se diz, né? Não posso dobrar os poderes superiores, revolverei o Aqueronte, né? É, ele está citando aqui a Eneida do Virgílio, né? Lembremos que o Virgílio é aquele que acompanha o Dante pelos círculos infernais, né? Então é interessante que a abertura desse movimento, que é o livro que a gente vai ler, a abertura é uma abertura mítico-poético-literária, né? A chave de abertura é, olha só, não mexendo por cima, eu vou mexer por baixo, não mexendo pelo consciente, vou pelo inconsciente, não mexendo pelo estado de estar acordado, eu vou pelo sonho, eu vou pelo sono, né? E pelos nossos infernos, né? O Marcos colocou aqui, né? Metaforicamente, psicanalização um barqueiro, né? Pode ser, né? Ou a gente anda com o barqueiro, pelo menos, né? Em última instância, né? Gosto de pensar também, se a gente for, se a gente pode pensar naquele conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem, né? Que é aquele lugar que nem aqui nem lá, mas uma terceira margem do rio possível, né? Talvez seja esse o lugar que a gente esteja começando a frequentar aqui, que esteja abrindo para entrar, né? Enfim. São esses lugares possíveis, né, que o Freud está buscando trabalhar. Isto posto está aqui a abertura, mas vamos mais para frente, por volta da página 40 e pouco, deixa eu ver, 40. ah, Deixa eu ver aqui. Modo de usar, já estamos aqui. A interpretação do sonho. Aqui a gente vai começar com prefácios, né? Do Freud.
Aí eu gostaria que vocês dissessem, vocês querem que a gente leia os prefácios ou a gente vai para o começo mesmo? Temos aqui alguns prefácios, tem a minha marca de autoria aqui, que não deu para escapar na fotografia, né? E tem aqui a literatura científica sobre os problemas do sonho. O que que vocês acham? Vocês acham que a gente deve encarar um prefácio? E aí, em 10 segundos. O que que vocês me dizem? Quem comenta aí no chat? Estão Acho comentando. que sim, Fábio. É, você acha Eu acho que os legal? Eu acho prefácios, que eu acho que os prefácio é sempre prefácios, precioso. Vamos lá, por mim também. Só leio o eu prefácio também, final. Lauro, É? E eu aí? também acho que os prefácios são importantes porque a gente consegue ver o que ele ia pensando, a Direto para evolução do pensamento leitura. dele. Beleza. Vamos lá, então. Olha só. Ah, a gente tinha feito uma enquete anterior, né? Eu vou respeitar, então, aquele voto e vou direto para a leitura, apesar de alguma dor de coração dos prefácios, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente faz um outro momento de leitura deles, né? Mas vamos então, acho legal depois dar uma olhada nos prefácios, né? Para as questões que esses prefácios são do próprio Freud, tá? Não são prefácios de outros, né? São prefácios do Freud mesmo, né? Isso lemos no final, né? Tá certo, tá certo. Então, ó, fica aí, a gente pula, mas a gente tem que ir até o final, viu, gente? Tá? Ou seja, lá para fevereiro de 2027 a gente lê. Olha lá, hein? Quero ver todo mundo aqui. 35 pessoas, né? Olha lá. Isto posto. Um. A literatura científica sobre os problemas do sonho. Nas páginas que se seguem, apresentarei a prova de que existe uma técnica psicológica que permite interpretar sonhos e de que, na utilização deste procedimento, todo sonho se mostra como uma formação psíquica plena de sentido que deve ser inserida em um lugar identificável no movimento anímico do estado de vigília. Tentarei, além disso, esclarecer os processos dos quais provém o caráter insólito e irreconhecível do sonho, e deles extrair uma inferência sobre a natureza das forças psíquicas de cuja ação conjunta ou antagônica o sonho procede. Chegando aí, minha apresentação se interromperá, pois terá alcançado o ponto em que o problema do sonhar desemboca em problemas mais amplos, cuja solução deve ser analisada a partir de outro material. Começo por apresentar um panorama das realizações de autores precedentes, bem como do estado atual dos problemas do sonho na ciência, porque no curso deste trabalho nem sempre terei ocasião de retornar a ele. Vale dizer que, a despeito dos esforços mais que milenares, a compreensão científica do sonho avançou muito pouco. Isso é tão universalmente reconhecido pelos autores que parece supérfluo mencionar opa, me perdi. Mencionar vozes isoladas. Nos escritos, cujo índice eu incluo no final de meu trabalho, encontram-se muitas observações estimulantes e rica quantidade de material interessante para o nosso tema, mas pouco ou nada que diga respeito à essência do sonho ou possa resolver definitivamente algum de seus enigmas. E, naturalmente, menos ainda algo que tenha passado para o conhecimento de leigos instruídos. Temos uma nota aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Até Freud põe o índice no final, a galera, no debate sobre a leitura dos poemas. Qual concepção de sonho pode ser encontrada nos primórdios da humanidade entre os povos primitivos e qual influência pode ter conquistado na formação de suas visões de mundo e da alma, Zille? Eis um tema de tão elevado interesse que só a contragosto o excluo da elaboração nesse contexto. Remeto às obras conhecidas de Sir John Lubbock, Herbert Spencer, Edward Burnett Tylor e outros, e acrescento apenas que a dimensão desses problemas e dessas especulações só poderá se tornar compreensível depois de termos finalizado a tarefa da interpretação do sonho que temos diante de nós, em 1914.
Um eco da concepção originária do sonho encontra-se de maneira evidente no fundamento da apreciação do sonho pelos povos da antiguidade clássica. Pena que nessa daqui não dá para eu clicar nas notas, né? Então, se alguém quiser depois, se alguém achar coisas interessantes nas notas, no geral, as cópias que eu tenho são cópias profissionais, né? E daí você clica, ele vai para notinha no fim, tal, papá. Aqui não vai rolar, porque é fotografia mesmo. Então, se alguém achar que algum comentário vale a pena, por favor, interrompa aí, fala, olha, essa nota é legal, tal. Marcos, encontrou? Diga lá, Marcos. Não só questão de ordem, se você quiser que outra pessoa leia, eu me disponho também até para você poupar a tua voz e fazer os comentários no Ah, momento tá. oportuno, só uma me coloca à disposição, tá bom? Não, maravilha, valeu. Vejam aí se vocês acham assim. No outro, às vezes eu fazia, às vezes eu ia, às vezes eu não ia nas outras leituras. Às vezes eu acho assim que vale a pena, porque tem muita nota também que é só detalhamento de em tal livro, tal, 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 é só citação de página também. Se vocês esbarrarem em algo e falar, nossa, isso daqui eu acho interessante e gostaria de trazer, tragam. A gente fica meio a critério de vocês, como vocês acham bom. Belé? Vejam aí. Porque, no geral, tem ainda mais essa tradução, que é da turma que traduz do alemão, que é a turma lacaniana, que tá ali indo para as filigranas do texto, detalhezinhos, às vezes são coisas mínimas que nem sempre vale tão a pena. Vamos ver. Olha lá o Marcos, nota sempre leio nota. Olha lá o Marcos, tá vendo? Ele, Marcos, isso diz talvez sobre você. Os prefácios são para depois, mas as notas são para o agora. Tcharam! E aí, né? Eu gosto muito de um historiador chamado Carlo Ginzburg, que ele pegava e falava, não, nota é chato, ele botava tudo no final. Aí você vai lendo Carlo Ginzburg, por exemplo, sei lá, Queijos Vermes. Você lê, aí no final aquela monte de nota, né? Olha lá, com certeza. Não, é isso aí, né? Os nossos estilos de leitura, né? O barato de ler é isso, né? A gente, não há um jeito de ler, né? Eu não sei como é que é para vocês. Eu demorei muito para entender que eu não era errado lendo. Eu, por exemplo, sou um leitor cósmico. Eu leio pedaços de coisas. Eu sou barroco. Então eu leio um pedaço de um livro, leio outro, e eu me culpava muito, né? Muito neurótico obsessivamente, me culpava demais. Assim, eu leio errado. Hoje eu admito que eu leio trechos de coisas, eu leio coisas em fractal, e as coisas para mim funcionam numa espécie de um caos de um caosmo, né? De um cosmo de caos, assim, e assim vai, né? Esses são os nossos modos de ler, né? Aqui ele fala da apreciação do sonho pela antiguidade clássica, já queria destacar que é um percurso muito comum no Freud que a gente vai ver no velho Freud, né? Que a gente leu agora antes, né? Com Moisés Monoteísmo, Totem e Tabu, né? O Freud ele gosta disso, ele gosta de voltar na história e pensar nos povos originários, que aqui ele chama por vezes povos da antiguidade, povos primitivos, vamos chamar genericamente povos originários, né? Europeus também, né? Ele gosta de voltar para os povos originários para pensar como se dava aquilo que ele estuda, como era pensado antigamente, né? Ele sempre tem um movimento de diacronia histórica, né? Daí que o Freud ele revoluciona várias áreas do conhecimento, inclusive a história. Tá? Ele tem um modo de pensar muito historiográfico, é bem interessante. E vamos lá. Havia entre eles o pressuposto de que os sonhos estariam em relação com o mundo dos seres sobre-humanos, nos quais eles acreditavam, e de que eles trariam revelações da parte dos deuses e demônios. Outra observaçãozinha por exemplo, Apolo, né? Apolo é a divindade oniromante por excelência, né? Apolo é o deus da aparência. Aí quando Nietzsche traz como é que é, o apolíneo e o dionisíaco, né? O dionisíaco é a força do encantamento, né? Da chama, do estímulo, né? Desse apaixonamento, desse arrebatamento, né? E o Apolo, o apolíneo, é o deus da imagem. Então, Apolo é o deus oniromante. Então, as pessoas, quando sonham, para os gregos, elas foram tocadas pela mão de Apolo, né? Por isso que Apolo é o deus do sol, né? O carro do sol, Febo, né? Que é o carro que caminha o sol, né? Pelo orbe, né?
E daí os deuses, né? E esses demônios também vale lembrar que aqui, quando a gente está entrando em demônios, a gente pode pensar num demônio no sentido cristão, mas há que lembrar também no sentido de demônios enquanto daimons, que são espécie de entidades, né? Não necessariamente demônios nesse sentido do malévolo, né? Do maldito, né? Como seria no cristianismo, né? Esses demônios têm mais uma dimensão muito mais de forças que surgem do que necessariamente malditas em si, né? Vamos lá. Além disso, impunha-se a eles a ideia de que os sonhos teriam para o sonhador um propósito importante, via de regra, o de anunciar-lhe o futuro. A extraordinária diversidade no conteúdo e na impressão dos sonhos tornou, entretanto, difícil chegar a uma concepção unitária sobre eles e obrigou a múltiplas diferenciações e à formação de grupos de sonhos de acordo com seu valor e sua confiabilidade. Entre alguns filósofos da antiguidade, o julgamento sobre os sonhos não era independente naturalmente, da posição que eles estavam dispostos a conceder à adivinhação em geral, né? A antiguidade é repleta de fenômenos de adivinhação, né? Talvez uma coisa muito próxima que a gente tenha disso é nas religiões de matriz africana, por exemplo, o jogar do búzio, né? O jogar do búzio diz da pessoa, diz do passado, diz das circunstâncias do agora e diz também de um possível futuro, né? É, e o mundo, por exemplo, greco-romano tinha muito isso, né? De ritos de adivinhação. Tinha, por exemplo, como é que chama? Os oráculos, né? O famoso oráculo de Delfos, né? Que tinha lá aquele dizer em cima, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que vocês encontram no filme do Matrix, né? Temet Nosce, né? Que é o conhece-te a ti mesmo, né? Tinha o ritual também de, como é que é? O ritual do auspicium, que era você abrir as entranhas de animais e pelo jogo das vísceras, você cutucar as vísceras dos animais e reconhecer um futuro a partir daquilo. Era algo que para nós soa muito estranho, mas sim, era um tipo de sacrifício animal muito comum e era utilizado também para reconhecer a possibilidade do futuro, né? O adivinhamento do futuro, assim como um sonho, né? Vamos lá. Cláudia Cronenberg e as Pitonisas do Templo de Apolo. É isso mesmo, né? E tal. O Edival, os Vikings também tem uma galera assim que nesses rituais, né? Em relação à guerra e tal. Sim, sim, são rituais assim que eu acho que essa coisa de sacrifício de animal para adivinhação do futuro e essa coisa da busca de adivinhar o futuro e também pelo sonho isso atravessa, acho que a humanidade em vários momentos muito distintos, né? Por exemplo, se vocês forem lá para o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, ele conta lá como ele se torna xamã, né? E Copenaua é o veneno, né? É a substância mágica de um tipo de vespa, que é uma substância alucinógena, né? Que é Copenaua, e daí o nome dele, Copenaua, que vem dessa substância. Ele conta que ele via quando dormia, ele via os chapiris, né? Que são as entidades, né? Que são os ancestrais, né? As divindades, né? E daí, por isso, ele se torna, também por isso, ele se torna xamã e tal. Isso perpassa as civilizações de modo geral, né? Fábio, Mas... Oi, 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 oi. Diga, querido. Fábio, tem também aquele sonho famoso, né, da Bíblia, do faraó do Egito, que foi É, interpretado pelo José, né? sim, Sete sim. vacas magras e sete vacas gordas, né? Por causa desse sonho, o Egito não passou fome, né? Enquanto todas as outras regiões do lado, né, enfrentaram grande dificuldade naquele tempo, né? Sim, sim, tem essa passagem. E assim, no nosso cotidiano, assim, né? Quem tem vó sabe, né? Você conta um sonho pra vó, aí só, vó fala, você sonhou com isso, quer dizer aquilo, sonhou. Aí tem aquelas coisas, né? Sonhou com morte, alguém vai casar, né? Ou saiu que alguém vai casar, quer que alguém vai morrer, sempre tem uma, né? E é legal que a gente vai encontrar um negócio parecido aqui na interpretação do sonho, né? Que o sonho ele fala do desejo, mas olha, não é o que você está pensando, né? Necessariamente, né? E daí, inclusive, aquelas leituras de sonho estapafúrdias, né? Que tem galera que faz tabelinha, né? Sonhou com faca, quer dizer pênis. Sonhou com gaveta, quer dizer vagina. Sonhou, calma, calma, gafanhoto. Não precisa pôr tabela de sonho. Não faça isso.
não é assim. A gente vai ver o Freud falando, não é bem assim, né? O Marcos colocou aqui também no Totem e Tabu, né? Sim, né? É legal a gente entender que o Freud é muito legal que ele não joga fora esses conjuntos de movimentos ancestrais e até populares de acreditar o sonho. E daí que eu acho que é por isso que ele está falando da Queronta Movebo, né? O que está todo mundo jogando fora, o que a ciência da época estaria jogando fora, ele está olhando e falando, não, não, assim, os restos da mesa, o farelo do banquete, todo mundo tá jogando fora, o Freud fala, não, 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 vem cá, olha essa migalha de pão aqui, vamos entender de um outro jeito. E daí que eu acho que quem não entendeu, porque também nunca leu e nunca quis entender, é a Pasternak. Eu adoro zoar da Pasternak. Né? Porque quando fala não é ciência, claro, meu bem, do modo canhestro que você pensa a ciência, não é mesmo, né? Do modo reduzido, pequeno, comezinho, que vale para o que você faz, mas que a ciência é uma coisa muito maior do que você acha. O mundo é muito mais do que você pensa. Então, o que o Freud está fazendo é justamente abrindo a epistemologia da ciência para a possibilidade de olhar a Queronta Movebo, de olhar esses vestígios desprezados e falar: olha, aqui tem coisa. Ou, como diriam os antigos, nesse angu tem caroço. Né? Vamos ver aqui, Edival. Estava pensando em como o realismo fantástico se utiliza muito essa dimensão do sonho. Ah, total, total, total. O Marcos aqui também se divertindo com a Pasternak também. Não, a Pasternak é legal, ela só faltou divã, né? Faltou um divãzinho ali que ia fazer bem. Sim, total. O realismo fantástico é uma delícia, né? Assim, eu acho sensacional, né? A literatura é uma delícia, é por isso que o Freud é tão bom, no meu modo de entender. Nos dois escritos de Aristóteles que tratam do sonho, ele já tinha se tornado objeto da psicologia. Opa! De acordo com eles, o sonho não é enviado pelos deuses, não é de natureza divina, mas, sobretudo, daimoníaca. Olha lá o conceito de daimon. Ô Marcos, eu desconfio que agora é a hora. Dá um pulo lá, vê lá pra nós. O que que você acha disso daí? Do daimoníaco? O que que ele fala aí? Você tá ligado no 2? Na nota 2? Vamos ver. Com certeza. Estou sem o texto? Ah, tá, não, beleza. Eu tô aqui, Você Fábio. tá aí? O que que fala no 2 Tô. aí, Benja? Ele fala aqui, ó. A palavra alemã Auflösung deriva de Lösung, solução, e carrega uma ambiguidade fundamental. Pode significar tanto resolução, o ato de solucionar um problema, enigma ou equação, quanto dissolução, o ato de decompor ou desfazer uma estrutura ou substância. Em química, por exemplo, Auflösung do sal em água resulta em Losung. A dissolução gera uma solução. Frequentemente, esses dois sentidos se sobrepõem ou se complementam na argumentação freudiana. Como essa ambivalência não pode ser desfeita por um único termo em português, essa tradução buscou explicitá-la, optando ora por resolução, ora por dissolução, conforme o contexto. Quando necessário, manteve-se o termo original, Auflösung, entre colchetes, para que o leitor inclua a si mesmo no processo interpretativo. Legal, que página que é essa daí? É É na 48 página 158. do 158 no final. 158. Ah, tá nas Ah, notas lá do final, né? rapaz, eu acho que eu fui para. Será que eu fui para certo? Não, não, eu fui para errado. É mesmo, É na Benja? página. Desculpa, é na página 132. É Eu tava aqui, ó. achando que Desculpa. era mais sobre É isso Diamond, mesmo. mas foi legal, Eu fui é. pegar no outro, mas eu vou pegar bem rapidinho aqui, ó. Claro, que página que é Cabe que você falou? destacar, cabe destacar que o Tá. daimon grego não tinha um sentido de espírito maligno que o cristianismo posteriormente lhe atribuiu. Tratava-se antes de uma entidade intermediária e, via de regra, benévola entre o ser humano e os deuses.
Ah, tá, maravilha. Então, legal, legal, obrigado, Benja. Então aquilo que eu Desculpa falei aí que eu mesmo, fui né? lá. Desculpa aí que eu fui lá pro final, tá? Não, tranquilo, não, o livrão dele cheio de nota pra tudo quanto é lado, né? É difícil a gente achar mesmo. É, eu gosto de pensar o daimon, né? Inclusive o Aristóteles mesmo trabalhava com esse conceito, né, de eudaimonia, né, que você estar em equilíbrio, né? Então seria eudaimonia, né? Eu verdadeiro daimonia num equilíbrio desses espíritos, né? Eudaimonia. Eu gosto de pensar no daimon, não que seja uma boa tradução, mas eu acho poeticamente válido pensar no daimon como Jin, né? Os povos pré-árabes, né, pré-islâmicos, né? Os beduínos, eles acreditavam em entidades mágicas do deserto, que eram os djinns. Os djinns é como se fosse gênio mesmo, sabe, gênio da lâmpada? É aquilo lá. Então o Daimon é isso, né? Ele é uma aparição, né? Ele surge, mas ele não é nem do bem nem do mal, né? Se vocês quiserem pensar, por exemplo, na mitologia africana, né? Talvez e só talvez ele seria o tão mal compreendido Exu, né? Porque é isso, é Exu do mal. Não, não, o Exu é o cara que abre o caminho, né? A Lia aqui falando com a gente. Tem algumas linhas de Kimbanda que cultuam daimons. Não, não aqui sigo, olha lá, a Lia manja das coisas aí da Kimbanda e tal, né? Da Umbanda, Kimbanda. Acho que é mais Kimbanda, né, linda? Lia, se eu não tô falando besteira. Mas tem, né? Talvez eu acho. Gosto de aproximar um pouco da ideia do Exu. Quem ia falar? Lia? Não, quem ia falar aqui? Ninguém falou alguma coisa? Não? Não? Beleza, gente. Qualquer coisa é só falar, viu? Inclusive, não sei se eu destaquei, vocês podem interromper, vamos conversando, tá? Não tem pressa, não vai terminar logo o livro, tá? Então, a gente pode gastar tempo mesmo, tá? Vai demorar. Fica tranquilo, se tudo certo, se tudo der certo, vai demorar, né? Então é isso, a questão do daimon, né? De acordo com eles, o sonho não é enviado pelos deuses, não é divina, mas sobretudo daimoníaca. Isto é, o sonho não se origina de nenhuma revelação sobrenatural, mas resulta das leis do espírito, Geist, humano, aparentado, entretanto, com a divindade. O sonho é definido como atividade da alma, daquele que dorme enquanto dorme, né? Vale lembrar também, para citar de novo o filme Matrix, que na opinião é o filme que inaugura o século XXI, né? Estamos nós aqui na Matrix, não estamos aqui, né? Online, em vários lugares do Brasil, juntos, né? Produzindo, lutando contra o agente Smith, não é? Vale lembrar que um dos senhores desse mundo dos sonhos é o Morfeu, né? Que no Matrix é o cara lá, né? Mas é que Morpheus, o deus do sonho, ou o Oneiros, ou se vocês preferirem uma linguagem mais história em quadrinho, é o Sandman, né? Que é o Der Sandman, que inspira outra obra do Freud aqui, que é o Unheimlich, e que inspira também a música do Metallica, Enter Sandman, né? Uau, quanto Sandman tem então? É o cara, é esse deus do sonho, né? Que te leva para essa nova dimensão das coisas, né? É a porta de Nárnia, né? O Marcos, os canais não tem pressa. A gente aqui é slow food. Não tem fast food, não. Né? Aristóteles conhece algumas das características da vida onírica. Por exemplo, que o sonho reinterpreta como grandes pequenos estímulos que entram em cena durante o sono. Acreditamos atravessar um fogo e nos tornarmos quentes, quando o que ocorre é apenas um aquecimento bastante insignificante deste ou daquele membro. Internet oscilando um pouquinho aqui, né? Tudo bem? Foi? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Eu congelei? Não? Alguém me dá um sinal aí, gente? Tá tudo bem? Opa, Deu uma controlada, mas agora tá tudo bem. Não, não caiu. congelou nada Voltou, aqui. Opa, voltou agora. voltou, voltou. Aqui, ó. Opa, Movimento pra você que ótimo. tá tudo ok. Maravilha. Para não estragar muita gravação, né? Vamos ver, acho que foi. Nada caiu, gravação não caiu. Então tá bom. Maravilha, vamos. Se eu congelar, alguém manda mensagem aqui, grita, manda um salve.
Vamos que vamos. Aristóteles, o sonho é definido como atividade da alma daquele que dorme enquanto ele dorme. Aristóteles conhece algumas das características da vida onírica. Por exemplo, que o sonho reinterpreta como grandes pequenos estímulos que entram em cena durante o sono. Acreditamos atravessar um fogo e nos tornarmos quentes, quando que ocorre apenas um aquecimento bastante significante desse ou daquele membro. E dessa conduta ele extrai a conclusão de que os sonhos poderiam muito bem revelar ao médico os primeiros indícios não percebidos durante o dia de uma alteração iniciada no corpo. Nota acrescentada aqui em 1914, o médico grego Hipócrates trata da relação do sonho com as doenças em um capítulo de sua famosa obra, né? A medicina hipocrática, né, que trabalha com essa questão dos humores, né? Bilioso, atrabiliário, sanguíneo e tal, né? É isso aí. Como é sabido, antes de Aristóteles, os antigos não tomavam o sonho como uma produção da alma que sonha, mas como uma inspiração vinda dos deuses. E as suas correntes opostas, que encontraremos presentes o tempo todo na apreciação da vida onírica, já se faziam valer entre eles. Havia uma distinção entre sonhos genuínos e valiosos, enviados àquele que dorme para diverti-lo ou anunciar-lhe o futuro, e sonhos fúteis, enganosos e vãos, cujo propósito era desencaminhá-lo ou precipitá-lo na perdição. Gruppe, mitologia grega e história da religião. Grittich, mitologia und Religion Geschichte, 390. Reproduz uma classificação dos sonhos como essa, de acordo com Macróbio e Artemidoro. Dividiram-se os sonhos em duas classes. Uma podia apenas ser influenciada pelo presente ou pelo passado, mas não devia ter importância para o futuro. Ela abrangia os. Opa, erupnia. É isso? A minha edição está meio. Aqui no texto está meio. Insômnia, que produzem diretamente a representação dada ou o seu oposto. Por exemplo, a fome ou o seu apaziguamento, e os fantasmata, né? Que ampliam a representação de maneira fantástica. Por exemplo, o pesadelo Efialtes. A outra classe, ao contrário, era tomada como determinante para o futuro, e ela pertencem à profecia direta que recebe no sonho, crematismos, oraculum. 2. A predição de um acontecimento iminente, orama, visio, né? 3. O sonho simbólico, que necessita de explicação, Auslegung, não, Auslegung, né? E oneiros, somnium. Olha o oneiros aqui que eu citei para vocês, né? Para quem gosta da história em quadrinho do Neil Gaiman, né? O Sandman também é chamado por vezes de oneiros, né? Que daí quando a gente fala do, como é que é? Oniroso, né? Oniromante, né? Tudo que oniro vem de sonho, né? Daí por causa de oneiros, que é o nome, né? Essa teoria se conservou durante muitos séculos, 1911. A tarefa de uma interpretação do sonho estava em relação com essa alternância de apreciação dos sonhos, né? Os antigos viam, né? Então, alguns tipos de sonhos sobre o passado, alguns tipos de sonhos sobre o futuro, tendo em vista que, em geral, esperavam-se esclarecimentos importantes dos sonhos, mas não se entendiam todos os sonhos imediatamente, e não se podia saber se, apesar de tudo, determinado sonho incompreensível não anunciaria algo importante. Houve um incentivo para um esforço que pudesse substituir o conteúdo incompreensível do sonho por um conteúdo inteligível e, ao mesmo tempo, pleno de significado. Na antiguidade tardia, Artemidoro de Daldes foi considerado a maior autoridade na interpretação do sonho, e a sua obra minuciosa nos compensará pelos escritos perdidos com o mesmo conteúdo. E aqui essa citação, a nota aqui, sobre os destinos posteriores da interpretação do sonho da Idade Média, vejam-se Dipgen e as investigações especializadas de M. Foster, Gothard, entre outros. A interpretação do sonho pelos judeus tratada por Almoli, Amran Lovinger,
bem como recentemente por Lauer, que considera o ponto de vista psicanalítico. O conhecimento árabe da interpretação do sonho é fornecido por Drexel e F. Schwartz e o missionário T. Finkelji, o japonês por Miura e Uaya, e o chinês por Secker, e o indiano por Negelain. Negelain. Se eu li aqui algumas partes, devido à fotografia, fica meio, né, e já é outra língua mais difícil, mas acho que sobrevivi a essas multilínguas aqui. Todo mundo fala sobre sonhos da Terra aos Seixas. Ah, sim, né? É, né? Bem, né? Vamos pensar que tem um outro sujeito aí que o Freud adora, né? O Freud é o louco do Shakespeare, né? Não vamos esquecer que tem o sonho de uma noite de verão, né? Não, não, Sonho de uma noite de verão? É, né? É o nome da obra, né? Sonho de uma noite de verão, né? E que depois vira Sonho de uma Noite de Verão, né, que vai ser citada no filme Sociedade dos Poetas Mortos, naquela peça de teatro encenada pelo rapaz é, Sonho de uma Noite de Verão, que também vai ser citada pelo Neil Gaiman. O Neil Gaiman adorava Shakespeare também, né, adora Shakespeare, né? É, e que depois vai ser e que vai ser depois traduzida não, né? Adaptada na Globo, numa novelinha que fez muito sucesso, eu inclusive gostei muito, eu sempre gostei da novela, que é a novela Cravo e a Rosa, né? Não, não, minto, tô viajando, aqui não é, não, a do Cravo e a Rosa é a Megera Domada, né? Aqui, Fernando de Verão é outro rolê, né? Fernando de Verão é aquele cara que vira o burro e tal, né? Isso daí é outro. Tem o Oberon e tal. Então, não. Viajei. Shakespeare errado. Mas pode ter certeza que o Freud ligava nos Paranauê de Shakespeare, porque ele era o doidinho do Shakespeare, né? A gente, assim, lê Freud, tem dois caras, assim, dois, né? Tem, assim, a trilogia do Freud me parece que são nesses, sempre vai aparecer. Vai aparecer Darwin, vai aparecer Goethe e vai aparecer Shakespeare. E também muito Aristóteles, como a gente já viu, tal, mas assim, sem esses três, não tem Freud, né? Darwin, Shakespeare e Goethe. Tá sempre aparecendo, né? As tragédias de Shakespeare, as comédias também, mas as tragédias em especial, né? O Fausto do Goethe, né? Não tem como não aparecer. Hum, vamos lá. Sim, sim, o Hamlet, né? Tem um crítico literário chamado Harold Bloom. E o Harold Bloom, ele fala que. O Harold Bloom, ele fala que. Como é que é? O Freud tinha complexo de Hamlet. E a psicanálise é complexo de Shakespeare. É uma coisa assim, ou o Freud tinha complexo de Shakespeare, e a psicanálise é complexo de Hamlet. É uma coisa assim, né? Ele fala que o Freud é um shakespeariano, inclusive estruturalmente falando, né? É uma leitura possível. Vamos lá. Essa concepção pré-científica dos antigos sobre o sonho estava seguramente em total harmonia com o conjunto de sua visão de mundo, que costumava projetar no mundo exterior como realidade aquilo que só tinha realidade no interior da vida anímica. Anímico é de alma, né? Da vida da alma, né? Ânimos. Além disso, ela levava em conta a impressão principal que a vida de vigília recebe o sonho através da lembrança que perdura de manhã. Pois nessa lembrança, o sonho se apresenta como algo alheio, proveniente, por assim dizer, de outro mundo, em face do conteúdo psíquico restante. A propósito, seria errôneo pensar que a doutrina da proveniência sobrenatural dos sonhos prescinde de adeptos em nossos dias. Excetuando-se todos os escritores pietistas e místicos, que sem dúvida têm razão em manter investidos os restos do domínio do sobrenatural antes tão extenso, enquanto eles não forem conquistados por uma explicação das ciências naturais, também encontramos sem dúvidas homens perspicazes e avessos a toda a aventura que tentam apoiar suas crenças religiosas na existência e na intervenção de forças mentais. Geist Geisteskräfte, Geisteskräfte sobre-humanas, justamente sobre o cadáver inexplicável dos fenômenos do sonho.
Hafner. O tio Freud sempre um grande crítico de muitas leituras religiosas e tal, né? O Freud é alguém que gosta de, assim, né? Futuro é uma ilusão, né? Gosta de dar essa, né, de desmontar aquele, falou, olha, a religião está aqui dizendo isso porque a gente não conseguiu explicar cientificamente. Lembrando que esse cientificamente de Freud é algo muito mais amplo, né? Muito mais generoso do que certas visões redutoras de ciência como reprodutibilidade laboratorial e teste randomizado, esse tipo de coisa que é um lado da ciência, mas não é a ciência em sua totalidade, né? Fala, Marcos. Sobre o caráter inexplicável dos fenômenos do sonho. É que seria sobre o cadáver. Eu li, onde é que eu li? Onde é que foi? Não vi. Aqui, ó. Justamente sobre o caráter inexplicável dos fenômenos dos sonhos. É que eu acho que estava o Geist ali, que é o fantasma ali. Deve Tá. ser E eu li como? cadáver. Veja na gravação depois. Caráter inexplicável dos fenômenos do sonho. Sobre o cadáver inexplicável dos fenômenos do sonho. É um ato falho bonito. É um ato falho bonito, né? Já que a gente vai cometer ato falho, que a gente faz um ato falho com estilo, né? É que eu acho que eu me empolguei no Geist ali, mas é isso, ato falho não se explica. É ato falho e lida com isso. Se for o caso, leva para análise, tá tudo bem. Eu fico pensando no cadáver adiado que procria, do Fernando Pessoa. Acho que é isso. O reconhecimento da vida onírica por parte de algumas escolas filosóficas, por exemplo, a dos seguidores de Schelling, constitui um eco perceptível da divindade incontestável do sonho da antiguidade e também não está encerrada a discussão sobre a força divinatória do sonho, enquanto anunciadora do futuro, porque as tentativas de explicação psicológica não são suficientes para dominar o material reunido, por mais que as simpatias daquele que se dedicou ao modo de pensar científico tendam inequivocadamente a rechaçar uma afirmação como essa. Opa, maravilha. Dani, obrigado. Tamo junto. Vi a gravação depois, o resto aí. Valeu. Olha só. Aqui o Schelling, tá? Schelling é um pensador da Alemanha, acho que está na primeira metade, né, do século XIX. E isso é que é legal também, sabe? Vocês falam, nossa, mas como o Freud vai para a Grécia, né? Eu, por minha conta e risco, não sei se vocês devem ir junto nessa, mas eu, por minha conta e risco, entendo, gosto de pensar como Freud. O Freud, ele assim, ele está no nível Lulu Santos da cultura, né? Ele é o último dos românticos, né? Tem a música do Lulu Santos que fala, sou o último romântico, né? O Freud é o último dos românticos. E eu estou falando romântico aqui, não estou falando de galhardia, de homem que abre a porta para moça. Não, não, não. Romântico de romantismo. Né? Estou falando de Hegel, estou falando de tempestade e ímpeto, estou falando de escola de Iena, daquela turma da primeira metade do século XIX que estava pensando a filosofia do trágico. Entre eles, o nome principal, certamente, o Hegel, tá? Então, existe todo um resgate da cultura grega de modo muito intenso. Não é à toa que vocês vão ver no final do século XIX um outro alemão muito famoso, Friedrich Nietzsche. A primeira obra de importância do Nietzsche, lá como já professor, ele já está se tornando professor da Universidade da Baviera, O Nascimento da Tragédia, Helenismo ou Pessimismo, né? E o primeiro nome, se não me engano, é O Nascimento da Tragédia e o Espírito da Música. Ele vai trabalhar na ideia da música, na organização do coro trágico das tragédias gregas. Ele vai reler a tragédia e falar: "Ó, vocês não entenderam a tragédia grega. É preciso voltar para a Grécia para entender." Tem todo um movimento da Alemanha oitocentista de resgate da cultura grega. E é muito interessante que o Freud parta desse resgate da cultura grega justamente para pensar essa nova ciência que ele está construindo, né? Então, o ponto de partida do Freud é esse romantismo, mas não esse sentido de romantismo que a gente costuma usar no dia a dia, de ser romântico, de ser carinhoso, não, 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 isso daí é mais ser galante, é ser romântico no sentido o romantismo é uma estética e uma ética que marca grande parte do século XIX, moderna por excelência, que sucede ao iluminismo e que assim e que vem responder à crise do iluminismo. Olha,
O ser humano se olhar como polo de razão não deu conta. É preciso entender-se enquanto razão e emoção. E olha o que o Freud está fazendo. É preciso ver não só o superior, superos, como é preciso mover o inferior, aqueronta movebo, como é preciso mergulhar na emoção, no sentimento. Esse mergulho na emoção, os românticos estavam fazendo. E está aí ele citando aqui o Schelling, que é um dos mais importantes teóricos alemães do romantismo alemão, né, do pensamento trágico, etc e tal, tá? Eu gosto de pensar no Freud inscrito, só que o Freud é curioso porque ele está inscrito na raiz do século XIX alemão, só que ele se projeta para o século XX, né? Daí acho que inclusive a sua força cultural, né? O Freud ele é moderno e contemporâneo por excelência, né? As notas aqui, o Marcos tinha falado do Hamlet, tudo, a Dani deu uma notinha, a Renata riu por alguma coisa, não sei, se é porque eu tinha falado do cadáver. Pode ser? A Patrícia, oi. É, Perguntaram a questão da gravação, eu acho que eu também não vi colocar nada para com gravar. quem falo? Quem tá me falando? É, Oi, deixa eu ver se eu acho seu rostinho aqui. Pra ver. É Érica, é isso? isso. Ah, tá. Fala, Érica. É que colocaram a questão da gravação no chat e parece que eu também não lembro de ter visto se fosse a gravar. Eu não entendi como é que é sobre a gravação. Você quer saber se vai ficar gravado? Não, você está gravando? Está gravando agora? Ao que consta, sim. Eu tinha posto pra gravar, né? Sim, eu Tá, tinha. tá tudo ok. Aqui tá gravando. Eu espero que Ah, não então, tenha. Teve uma interrupção aí, né? Eu não sei, espero que não tenha sido problema, né? Mas ao que consta, é para estar gravando, sim. Né? A Patrícia também perguntou se vai ficar gravado. O Marco, sim. Né? A Cláudia Cronenberger. Tem uma obra interessante também que acrescentou as perspectivas de um pesquisador italiano na metapsíquica. Como é que é o nome dele? Aqui, o Ernesto Bozano. Fenômenos premonitórios. Não sei se alguém conhece. Eu não conheço, mas interessante, hein, Cláudia? Legal. Ernesto Bozano, Fenômenos premonitórios, né? É, né? Assim, essa ideia não parou por aí, não morreu com isso. A ideia do sonho como possibilidade premonitória não deixou de existir, né? Continua existindo e faz parte de muitos modos de conhecimento, muitas religiosidades, manifestações, né? Beleza. Uma digressão aqui sobre romantismo e afins. Vamos lá. É tão difícil escrever uma história de nosso conhecimento científico dos problemas do sonho, porque nesse conhecimento, por mais valioso que ele tenha se tornado em alguns pontos, não se observa um avanço longo de determinadas direções. Não se chegou à formação de um alicerce de resultados seguros, sobre o qual outro investigador pudesse continuar a construir, mas cada novo autor aborda novamente os mesmos problemas e recomeça como que a partir da origem. Se eu quisesse me ater à sequência cronológica dos autores e relatar um resumo das opiniões que cada um deles expressou sobre os problemas do sonho, teria de renunciar a esboçar um quadro panorâmico do estado atual do conhecimento sobre o sonho. Por isso, preferi ligar a apresentação aos temas em vez de aos autores. E vou mencionar para cada um dos problemas do sonho o material consignado na literatura para a sua solução. Se eu estou entendendo direitinho aqui o que ele está fazendo, ele vai propor então que ele vai. Olha, é muita gente falando de sonho, então não vou falar de autor por autor. O que já espanta é ele achar que é possível, né? Porque, nossa, se todo mundo falar de sonho da época dele já, ele for compilar todo mundo, meu Deus do céu, ele fica a sua vida toda fazendo isso. Então ele fala, não, eu vou ver por tema, eu vou reunir em grupos que têm uma abordagem parecida e vou fazer uma espécie de fortuna crítica. É interessante como o Freud, ele tem um pensamento muito científico, ainda que ele seja ao mesmo tempo muito poético, né? Ele escreve esse trabalho como uma dissertação, como uma tese, né? Esse é o momento da fortuna crítica, né? Quem aqui já fez alguma tese, um TCC, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, sabe o que é a fortuna crítica.
você vai trabalhar um tema. Sei lá, você está na biologia, vai trabalhar a influência do pôr do sol na menopausa da borboleta australiana. Então, você vai reunir todo mundo que trabalhou com borboleta, com menopausa, com Austrália e pôr do sol. E daí você vai fazer um apanhado geral de todo mundo que trabalhou com esses temas e com as menopausa da borboleta, blá, 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 e você vai fazer um estudo de todo mundo, né, fazer a fortuna crítica, um apanhado geral, tudo isso, para daí você estabelecer, você meio que fazer um mapeamento do terreno sobre o qual vai assentar o seu conhecimento. E o Freud está sendo completamente monográfico aqui, né? Está sendo, né, rigoroso. É interessante como ele tem esse poder, né, de ser extremamente poético, revolucionário e, ao mesmo tempo, rigorosamente científico, acadêmico, né? Mas, como não consegui dominar toda a literatura sobre o assunto, só me faltava achar que seria possível, né? Aceitar castração, né, Freud? Pelo amor de Deus. Que é muito dispersa e avança para outros campos, preciso pedir aos meus leitores que se deem por satisfeitos. Contanto que nenhum fato fundamental e nenhum ponto de vista importante tenham perdido em minha apresentação. Já tá pedindo, já tá, o tio Freud tá pedindo arrego aqui, ó. Não tá aguentando o rolê. Falar tudo, todo mundo que falou de sonho, nossa senhora, a humanidade ficou falando de sonho a vida inteira, né? Até recentemente, a maior parte dos autores se via movida a tratar do sono e do sonho no mesmo contexto, via de regra acrescentando apreciação de estados análogos que chegam à psicopatologia e episódios semelhantes ao sonho, como alucinações e visões, etc. Por outro lado, encontramos em trabalhos mais recentes o empenho em manter o tema restrito e em tomar como objeto, por exemplo, uma única questão que provenha do campo da vida onírica. Nessa modificação, eu gostaria de ver uma expressão da convicção de que, em coisas tão obscuras, esclarecimento e concordância só podem ser obtidos através de uma série de investigações em detalhe. Não posso oferecer aqui nada além de uma investigação em detalhe e, na verdade, de natureza especificamente psicológica. Tive poucos motivos para me ocupar com o problema do sono, pois esse é um problema fundamentalmente fisiológico, embora na caracterização do estado de sono seja necessário incluir a modificação das condições de funcionamento do aparelho anímico. Portanto, a literatura sobre o sono também não é considerada aqui. O interesse científico pelos fenômenos do sonho, enquanto tais, conduz às seguintes questões, que em parte se superpõem a a relação do sonho com a vida de vigília. Deixa eu ver aqui. Essa parte A vai bastante? Vocês aguentam mais um pouquinho ou vocês querem parar por aqui? Como é que vocês estão? Vocês querem a parte A já? Grita aí. Vamos lá. Não? Sim? Bora? Bora? Quem não morre não vê Deus? Então vamos. Mais um Bora. pouquinho, hein? Ó, a relação do sonho com a vida de vigília. Deixa eu ver, até um no chat a galera falando aqui, vamos ver. Vamos ver qual a duração de cada entono. A duração é mais ou menos. Mais ou menos uma hora, uma hora alguma coisa. Né? Falar, vamos parar para aqui porque o próximo capítulo é longo e a gente vai, né? Edival, por mim, embora já que sim, tem atendimento agora. Opa, o Marcos precisou sair. Vai lá, Marcos. A gente vai só essa parte A também, né? Depois a gente para, mesmo que para não avançar muito para além, para não chegar. Eu acho que 6:30 é meio que um máximo, né? Maravilha, obrigado, Marcos. Fica para gravação esse restinho aqui, viu? Vamos lá. A relação do sonho com a vida de vigília. O julgamento ingênuo daquele que acaba de despertar supõe que o sonho, mesmo que certamente não provenha de outro mundo, tenha, de fato, transportado aquele que dorme para outro mundo. O velho fisiólogo Burdach, a quem devemos uma descrição minuciosa e sagaz dos fenômenos do sonho, deu expressão a essa convicção em uma frase muito citada. Página 474. Jamais se repete a vida diurna com seus desgastes e desfrutes, suas alegrias e dores. Ao contrário, o sonho tem muito mais em vista libertar-nos dela.
mesmo que toda nossa alma tenha sido preenchida por um objeto, mesmo que uma dor profunda tenha dilacerado o nosso interior, ou uma tarefa tenha exaurido toda a nossa força mental, o sonho nos dá algo inteiramente alheio ou toma da realidade apenas elementos isolados para as suas combinações, ou então apenas se ajusta à tonalidade do nosso estado de ânimo e simboliza a realidade. E H. Fichte, no mesmo sentido, fala diretamente, página 541 aqui, né? Fala diretamente dos sonhos complementares e os nomeia um dos benefícios secretos da natureza autocurativa da mente, Geist. Esse Geist aqui, tá, gente, é parente do inglês lá do ghost, né? Fantasma. E, sei lá, vocês encontram em Hegel essa palavra, parece muito, né? Zeitgeist, né? Espírito do tempo, espírito da época, né? Esse Geist aqui. Geist aqui, por exemplo, pode ser como é que é quando o americano fala the Holy Ghost, o Espírito Santo, né? Esse Geist é isso, é espírito ou fantasma, mas aqui é no sentido de mente, espírito, Geist. Né? Quando Hegel fala Zeitgeist, espírito da época, esse espírito não é espírito religioso, né? É a mentalidade, né? O senso comum de uma época, o que marca uma época, né? Certo? Esse é o sentido de Geist aqui que ele usa bastante. Um dos sentidos assim, em alemão é aquela língua que uma palavra diz um monte de coisa, né? E daí combina com outras palavras e forma mais doideira ainda, né? Mas assim, um dos sentidos de Geist é esse, né? No sentido de ideário comum. Em um sentido semelhante, pronuncia-se ainda L. Strumpel, em um estudo com razão amplamente tido em alta conta sobre a natureza e a gênese dos sonhos, página 16. Aquele que sonha dá as costas para o mundo da consciência de vigília, página 17. No sonho, perde-se inteiramente, por assim dizer, a memória sobre o conteúdo ordenado da consciência de vigília e sobre o seu comportamento normal, página 19. No sonho, o isolamento da alma, quase desprovida de lembranças do conteúdo e do decurso regular da vida de vigília. No entanto, fecha aspas ali, no entanto, a imensa maioria de autores sustentou a concepção oposta sobre a relação do sonho com a vida de vigília. Hafner, página 19, deixa eu só ver nossas notas aqui. Opa, Sueli volta depois. Obrigado, Sueli. Tá na gravação aí. Hafner, página 19. Em primeiro lugar, citação, né? Em primeiro lugar, o sonho dá continuidade à vida de vigília. Nossos sonhos se conectam constantemente às representações que estiveram pouco antes na consciência. Uma observação acurada encontrará quase sempre um fio pelo qual o sonho é conectado às vivências do dia anterior. Weigand, página 6, contradiz diretamente a afirmação de Burdach, citada anteriormente, pois é possível observar com frequência, aparentemente na imensa maioria dos sonhos, que esses justamente nos reconduzem à vida habitual em vez de nos libertar dela. Maury, acho que é Maury, francês, né? Le sommeil et le rêve, né? Sommeil, le rêve, rêve é sonho, né? Sommeil, o corpo, não sei. Não sei, não sei. Le sommeil et le rêve. Página 56. Afirma em fórmula concisa. Nous rêvons de ce que nous avons dit, désir de faire. Sonhamos que o que vimos, dissemos, desejamos ou fizemos. Gessen, em sua Psicologia, publicada em 1855, página 530, detalha um pouco mais, aspas, constantemente o conteúdo dos sonhos é mais ou menos determinado pela personalidade individual, idade, sexo, classe social, nível de educação, modo de vida habitual e pelos acontecimentos e experiências de toda a vida anterior. O filósofo I.G.E. Mas esse beta em alemão se lê SS, né? Eu até ouvi falar que estava caindo, né, na língua alemã, agora não ia ter mais esse beta, que é tipo SS, né? Enfim, sei lá. Mas se fala né? Mas. Sobre as paixões, über die Leidenschaften, 1805, assume a posição menos equívoca sobre essa questão. A experiência confirma a nossa afirmação de que sonhamos mais frequentemente com as coisas para as quais são dirigidas as nossas mais ardentes paixões. Isso deixa ver que nossas paixões devem necessariamente exercer influência
sobre a geração de nossos sonhos. O ambicioso sonha com os louros conquistados, talvez apenas em sua imaginação, ou ainda por conquistar, enquanto o apaixonado se ocupa de seus sonhos com o objeto de suas doces esperanças. Todos os desejos Begierden, sensuais e abominações adormecidos no coração podem, quando são estimulados por uma razão qualquer, ter como efeito que um sonho surja das representações que lhe são associadas, ou que essas representações se imiscuam em um sonho já presente. Comunicado por Winterstein em ZBL, für Psychoanalyse. Aí ZBL, eu não sei a abreviação do que é. Se aqui é ZBL mesmo aqui, né? Os antigos não pensavam de forma diferente sobre a dependência do conteúdo do sonho em relação à vida. Cito de acordo com Hadstock, página 139. Quando Xerxes, Xerxes aquele mesmo, né? O que consta é esse, né? O Xerxes lá da Pérsia, né? Que é o Xerxes lá aqui, da Batalha das Termópilas contra Leônidas, né? Aquele episódio, né, que virou filme, que vem numa história em quadrinho do Frank Miller, né? Aquele episódio é retratado por Heródoto, né? No livro História, né? E é um episódio real, tá? Existiu os 300 de Esparta, né? Bom, o Heródoto coisa confiável, assim, mas é assim, existiu, assim, dá para confiar razoavelmente bem, né, os 300 de Esparta, né, lutando nas Termópilas, né, contra o exército de Leônidas de Leônidas contra Xerxes, né, então é esse aqui, ao que consta é esse aqui. Quando Xerxes, antes de sua expedição contra a Grécia, é ele mesmo, né, as chamadas, como é que é? Porque eles não eram chamados de persas, eles chamaram de medos, né? É isso mesmo, é. Então essas guerras contra os persas eram também chamadas de guerras médicas, porque eram guerras contra os medos, né? E que essas guerras médicas, elas são guerras anteriores ao que depois se tornou a Guerra do Peloponeso, que são as guerras fratricidas entre a Liga de Delos e a Liga de Peloponeso, que foram Esparta e Atenas liderando cidades, e uma guerra geral toda na Grécia e que arrebentou a Grécia. Aí depois ela foi dominada pelos árabes, não só pelos persas, né? Tudo bem, né? Mas enfim, esse é outro rolê. Gente do céu, caiu tudo, é isso mesmo? Caramba! E aí? Olha só, eu vou então. Que pena, né? Nosso primeiro encontro terminar desse jeito, mas eu vou me despedir de vocês porque eu preciso ver como é que ficou a gravação, né? Porque numa dessa a gente perde a gravação, tá? Então eu vou me despedir por aqui e depois eu mando um salve para vocês no grupo do Zap. Eu espero que tenha dado tudo certo, senão não sei o que vai ser. Tivemos um imprevisto aqui, tá bom? Obrigado pela Ó, compreensão. gente, obrigada. A gente continua na próxima. Valeu demais. Beijo, obrigado, gente. Obrigada. Valeu, turma.